Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, ó. Eu tava lendo o roteiro do último episódio, isso é verdade. Da semana de 22, e lá tava escrito assim: voltamos, agora é real oficial, não sei o quê. É ridículo. A gente é cara de pau desde a faculdade, eu sei, mas isso foi um absurdo. Mas beleza, a gente tá aqui de novo. Espero que real oficial dessa vez, 2 vezes. Mas se você não lembra, eu sou o Alê e eu divido a mesa literalmente, tô batendo a mesa pra fazer barulho com o Fabrício Gomes. Opa, e aí? E o Samir Dalek. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque sim, a gente tá junto num churrasco aqui na Chez Fabrício. Ó, né? bonitinho. Eu aprendi isso na faculdade, uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade de francês. O episódio número 18, que podia ser 48. Mas enfim, para discutir o livro que foi sensação na pandemia de muita gente e foi destaque até de leitura do presidente Lula quando ele estava preso, se não me engano, do torturado do Itamar Vieira Júnior. Se não me engano, ele fez não sei se ele, na entrevista que ele deu pro Intercept, na época que ele estava preso, ele falou: eu tô lendo torturado, não sei o que, esse livro aqui. Mas enfim. Ajudou a bombar mesmo. Ajudou. Mas a gente vai já entrar na discussão. Antes, a gente ainda tem um site, então tá tudo lá em encontroliterário.com. Tem Twitter, Instagram, Facebook, mano, eu acho que eu nunca mais atualizei o Facebook, ninguém entra mais naquela merda. E é isso daí. Dá uma passadinha lá e boa. Bora pra pauta. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for 2 big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Então tá, senhores. Eu roubando de um cara que trampa comigo, eu folgo em vê-los com saúde, né? Aqui na bela terra de Mauá. Com certeza. Né? Afinal de contas, Mauá nisso. Né? Desculpa, gente. Londres brasileira. Londres brasileira, é São Bernardo. Não, Berlondres. se você pegar aqui a linha do trem, ou do trólebus no caso, você vai ter Mauá, Manchester, Capuava, Londres, Santo André, aí você desce ali para Glasgow, Dublin, São Bernardo. O fogo de Mauá e o fogo de Londres é reconhecível, é incomparável, né? Incomparável. Você tirar foto, eu duvido alguém distinguir qual fogo. Eu gostaria de dizer que a gente comeu picanha e eles comentaram não tem nenhum viés político. Quase nada. Mas é isso, tortarado. Eu vou correr com essa introdução bosta aqui para depois a gente só bater papo sobre o livro, mas enfim. Ele foi lançado em 2019, ele ganhou o prêmio Leia em 2018, que foi antes do lançamento, ele já ganhou um prêmio de literatura, ganhou o Jabuti de 2020, que a gente está conversando agora há pouco aqui, ganhou um prêmio que chamou Oceanos em 2020. Eu lembro que quando ele começou a aparecer, ele apareceu em muito podcast, muita gente falando sobre esse livro, em muito programa de TV. Eu lembro do Papo de Homem falando muito do Torturado, o Emicida falou muito do Torturado. Tinha resenha em tudo que era canto do livro, e eu lembro que, eu não lembro quem falou disso, mas eu lembro de ter visto um trechinho na Folha falando que era um livro que nasceu um clássico, já, sabe? Tipo, e aí, antes de entrar no tema, a primeira pergunta, bem rápida, é: vocês concordam? E outra pergunta muito importante: vocês leram o livro? Porque eu terminei de ler ontem. Eu falei pra vocês ali no churrasco, eu terminei de ler ontem o livro, mas tudo bem. Mas assim, pra começar, acho que daqui a gente pode começar o papo. Eu lembro que muita gente, até muito crítico literário, falou que ele nascia meio como um livro clássico, já de alguma maneira. Eu acho que cabe uma discussão aí, porque o que é clássico, já diria Ed Namara. Nossa. Mas assim, o que vocês acham? E aí, briguem pra começar. Não, mano, já vou Pé no peito. cortar já, não sei o que já minho. É porque assim, ele já nasce um clássico no sentido de um clássico de fenômeno. É um fenômeno por tudo que você comentou. Cara, pra dar um exemplo, meu pai não é um leitor assíduo, daqueles que compra livro, né? Eu tava esses dias passando no escritório do meu pai lá, ele tava torturado. Eu falei: pai, esse livro aqui. Não, estão falando que é bom, que não sei o que lá, tal. Então, assim, pra mim, é uma chancela. É um muito indicativo, grande, né? Quando uma pessoa que, tipo, nem é ligada na literatura, pega assim: pô, estão falando desse livro, e vai lá e compra o livro e, enfim, não sei se meu pai, acho que meu pai nem leu. Ele deixou lá, tal, né? Um bom dia, vai ler e tal, né? Mas, assim, nasce um clássico nesse sentido, de que é um livro que vai ser debatido.
Agora, assim, se vai ser um livro bem estabelecido na literatura, agora sim, vamos discutir o que é clássico. Né? Olha, a gente tem mais umas 5 horas de podcast agora. Assim, ó, vai nascer um livro que a gente sempre vai comentar. Porra, no século... isso acho que não tem como fugir. A gente vai falar assim, ó, pô, sempre nos anos 2020... o Tortarado despontou como um puta livro e puta discussão e tal. Isso sempre vai ter. Acho que não vai ter discussão. Quanto? Agora, sobre a relevância cultural do Tortarado, aí eu sou reticente. Tipo assim, qual a relevância cultural que o Tortarado vai ter daqui a algum tempo? Ele é um livro, ele traz... É que eu não queria já adiantar algumas coisas da análise, né? Mas ele é um livro que traz algumas coisas que para esse momento foram importantes, e eu acho que por isso que ele bateu com as pessoas, nossa, eu quero ler esse livro, né? Que é falando sobre a voz negra, a negritude, a discussão da terra, a discussão da justiça social e da injustiça social. Então eu acho que esse livro ele bate nisso, e acho que por isso que ele se tornou um clássico da nossa era. E eu acho que não tem como você falar... Assim como o Paulo Coelho. Eu acho que não tem como a gente falar da literatura brasileira sem falar de Paulo Coelho. Eu vou parar isso aqui agora. Não dá, é um absurdo. Fabrício. Não, mas eu acho que assim, ó, não sei se nasce um clássico, mas que ele nasceu bem conceituado é um fato. Concordo com o Samir, se ele vai ficar para a posteridade daqui a 10, 20, 30 anos, não sei. Mas o que a gente pode dizer é que sim, no Brasil atual, ele fez uma diferença, ele marcou um ponto. É uma história de ficção, porém baseada em fatos reais, vamos dizer assim, que isso, com certeza, quem lê a história vai entender que isso aconteceu em milhares e milhares de locais no Brasil aí na mesma época. E eu acho que ele traz a diferença que eu acho que o Itamar traz para essa obra é a influência de vida dele. Ele é um escritor negro, baiano. Então, é algo que, muito daquilo que está no livro, é algo que ele deve ter ouvido. É algo, não vivido, né? Mas acho que é algo que ele ouviu, talvez, de uma avó, de uma tia. Até porque ele tem quase, sei lá, tem a nossa idade, tem 44 anos. Então, possivelmente, a família dele viveu isso. Exato. Ele não necessariamente. Talvez uma tia, mãe, pai, não sei. Mas ele também não trabalha na questão da terra. Ele é envolvido com o movimento, alguma coisa tipo assim? Da agrária? Pode ser. Itamar Vieira. Pode ser, a gente pode ir dar uma olhada. Que ele viu. Mas assim, se for, melhor, porque assim, já é uma ideia que ele traz de realidade, ele traz um viés de propriedade no que fala. Então assim, eu acho que você lendo ali, eu particularmente achei muito bacana essa leitura, por isso eu concordo nesse ponto. Não sei se ele vai se tornar um clássico, se daqui a 50 anos ele vai ser estudado nas faculdades, aí nas academias e tal, ou se ele vai ser tipo um sucesso popular. A gente teve aí, por exemplo, o Quarto de Despejo, que não foi para academia nenhuma, mas hoje, por exemplo, mas assim, hoje ele é um livro muito popular. Muita gente lê, fala a respeito, mas você não vê numa faculdade discutindo sobre. Eu ia falar isso agora, porque a gente fez faculdade e a gente nunca tinha ouvido falar desse livro. Nem da autora. Agora, só colocar um parênteses que eu comentei do Paulo Coelho que não dá para você falar... De novo. De novo. É que assim, ó, a relevância do Paulo Coelho, ele tem uma relevância ali na produção literária, assim, não tem como falar. É o cavanhaque, que é igual o seu, é por isso que você tá defendendo. Você tá entendendo? Agora, o que tá acontecendo aqui? O que eu queria comentar é que o Itamar Vieira é bem diferente do Paulo Coelho, porque ali o Itamar Vieira, você vê na cara, você vê que tem uma qualidade literária. Diferente do Paulo Coelho. O Paulo Coelho é duro ficar falando mal do Cabra, né? Não é não. Sem o Cabra poder... 5 meses não grava essa merda, né? Tá tudo bem. Mas o Paulo Coelho, ele tem uma questão de que foi um fenômeno popular muito forte e que, ao mesmo tempo, você não via uma base sólida literária. Eu não sei os livros posteriores do Paulo Coelho, né? Então não li. Então não vou ser leviano de falar assim, é ruim, não li e tal, né? Eu sei daquele período que o Paulo Coelho estourou, do Diário de um Mago, Uma coisa das Valquírias. As Valquírias, o Alquimista. Lembro daquele período, e eu lembro que aquele período era o Paulo Coelho escrevendo, vai lá, né? E não tem problema nenhum do cara querer escrever, do cara querer fazer sucesso, não tem problema.
Porque muita gente fala assim, nossa, então o cara tá com ciúmes, tá com inveja do cara que tem sucesso. Cara, tipo, problema nenhum, o cara pode fazer sucesso e tal. A questão é a técnica literária que o cara emprega, a capacidade que o cara tem e o que o cara entrega. Não sei se depois disso ele melhorou, se piorou e tal, né? Mas nenhum problema em relação ao Paulo Coelho, né? Estou comentando assim, porque se você comentar na academia, você vai falar assim, nossa, o Paulo Coelho não tem qualidade nenhuma, e é como se eu estivesse comparando o Itamar Vieira ao Paulo Coelho, né? E não assim, o Itamar Vieira você já vê que ele tem uma qualidade literária. Acho que depois até o Geminho vai trazer o trecho que ele fala do título do Torturado mesmo. Você já vê que ele tem uma qualidade na questão do Torturado, da concepção, do porquê de ser torturado, já tem uma concepção estética da obra. Então, assim, não é uma questão assim, tecnicamente, tipo, frágil e tudo mais, né? Então, a minha comparação do Paulo Coelho com o Itamar Vieira é só assim, foi um fenômeno do período, né? Agora, qual que vai ser o impacto, a relevância futura, né? Assim, acho que o tempo vai dizer. O Paulo Coelho vai ser assim, o impacto dele é assim, cara, não tem como você falar da literatura brasileira sem falar do Paulo Coelho, mas assim, qual que foi a relevância, quantas pessoas copiaram o jeito de escrever do Paulo Coelho? É assim, poucas pessoas. Quantas pessoas vão copiar o jeito de escrever do Itamar Vieira? Não sei, pode ter gente que pode ter uma nova mentalidade literária aí baseada. Uma safra aí. Mas o tempo dirá. Então... E assim, até não defendendo um ou outro, mas assim, sim, o Paulo Coelho tem sua relevância, independente de ele não ter talvez como vou dizer, não é bem visto pela academia, vamos dizer tudo assim, é inegável que ele escreveu para massas, vendeu para as massas e, ok. Da mesma forma que, sei lá, a Rowling fez, entendeu? Com os livros do Harry Potter, da mesma forma que talvez, sei lá, o Sidney Sheldon tenha feito, enfim, sei lá, tantos outros aí pelo mundo inteiro foram da mesma forma. Então, acho que o Paulo Coelho tem sim sua relevância nesse ponto. Na questão do Itamar, eu acho que é o que você falou, você lendo a obra, você percebe uns toques ali, uns quês de escolas literárias muito bem representadas no Brasil no passado. Então, não é querer falar que, nossa, nasceu o novo Machado de Assis aqui, chegou o cara que vai... Não é isso. Até porque é recente. Mas, assim, é um livro bom de se ler, foi um boom, como o Xande colocou, muito impulsionado talvez até pela questão do Lula, né? Então, quem não tinha conhecimento do livro passou a ter, talvez por conta daquela imagem, daquele vídeo, e, vendeu. E assim, e vamos falar a verdade, o livro é bom. Não é falar assim, não, porque foi uma propaganda. Não, mas o livro é bom mesmo. Ele, até entrando já um pouco mais na obra mesmo, o livro é dividido em 3 partes, né? Então ele tem 3 capítulos ali, cada um meio que narrado por uma pessoa, né, e tal, tem vários personagens ali e tal, tem a Bibiana, tem a Velonísia, tem o Zeca Chapéu Grande e tal, todo mundo, Donana. Então tem muitas coisas ali e você vê uma divisão bacana, né? Você tem o primeiro capítulo muito bem definido, com uma área introdutória muito bem feita, um desenvolvimento legal. O segundo capítulo, para mim, o melhor da obra, assim, porque é onde, para mim, de novo, né, a melhor personagem do livro, aí já entrando na história, né, a melhor personagem do livro é a que narra o segundo capítulo. E o terceiro, que é um mix de todo mundo falando um pouquinho aqui, até uma entidade narra uns pedaços lá, até muito louco. É legal e você chega no fechamento, bacana. O que eu acho que o Itamar ganha e sai na frente com essa obra é justamente isso. Ele conseguiu conceber uma obra coesa, não sei se completa, acho que nem uma obra completa, vamos dizer assim, mas ele conseguiu colocar uma obra ali que funciona, ela é muito funcional. A leitura ela é fluida, como sinceramente é bom, muito tempo eu não li um livro fluido assim. Sim, ler é muito fácil. Muito bom de ler. Eu li muito pouco tempo. Apesar de, assim, é engraçado isso, assim, ele é uma leitura fluida, mas ele não é um vocabulário simples. Ele é simples para quem é daquela região, daquele local. A gente daqui, metropolitano, aqui urbano, para ler, cara, quantas e quantas palavras não foi até... O que é isso? O que é jaré? Que fala toda hora. O que é, comidas, locais, tipo de plantação, que é um vocabulário que a gente não tem acesso. Então, assim, quando ele localiza a história num determinado local, num determinado tempo, num determinado povo, e aí você começa a ver a questão da terra, a luta pela posse, a injustiça social total. Eu acho que tudo isso ele amarrou de uma forma que assim, ele não escreveu uma história só pelo viés social. Ele escreveu a vida de pessoas
que estavam naquele contexto social e que conseguiram, de alguma forma ou de outra, né, alcançar ali alguns seus objetivos, outros não, né, enfim. Mas que é, na verdade, o que acontece com essa população, né? Busca, alguns não têm nem sonhos, alguns têm e não conseguem concretizar, e alguns conseguem até concretizar. Então, acho que isso foi muito bacana, assim. Eu acho muito bacana, já de novo, né, introduzindo aqui mais uma vez a parte dos meus destaques aí, eu acho muito legal a forma que ele contemporiza tudo. A forma como as coisas vão acontecendo, a forma como as coisas vão se encaixando, né? Ficam algumas perguntas no ar que mais para frente, opa, respondeu. Ah, tá, é por isso que aconteceu aquilo lá. Putz, agora eu peguei. Ah, é por isso que deu aquilo lá. Então, por exemplo, quando você comentou do Torto Arado, por que o livro se chama Torto Arado? E eu confesso que eu fiquei um bom tempo procurando. Eu falei, cara, de onde sai esse nome, velho? Torto Arado. Porque toda vez que eu escrevo alguma coisa, para eu dar um nome, é a maior treta. Eu nunca sei qual nome colocar, que nome vai ficar bom, o que eu posso colocar. E o porquê que vem o Torto Arado? E aí eu vou fazer uma aspas aqui, que é de uma parte do segundo capítulo, vamos dizer assim, chamado Torto Arado, a segunda parte do livro mesmo, que aí é uma parte que a Belonísia está falando sobre o episódio, né, que gerou o fato dela ser muda, né? Então ela fala Spoiler, assim... rapaz. Spoiler! De leve. Você tá entendendo que a moça não fala? Rogerinho. No caso, muda, né? Mas ó, eu quero comentar pra vocês. No caso, muda, Não, mas se Que você tá ouvindo um clube do livro e você não sabe do livro, pô, é condição. A pessoa tá querendo resumo pra faculdade, pra fazer um trabalho, pra entrar na... Não, peraí, ó. Ah, Tá tá. vendo isso aqui, ela tá fudida. Você tá querendo. Não vai encontrar isso aqui. Você vai se fuder. Tomar no cu, né? Não vai encontrar isso aqui. Não, mas ó, eu Então acho lá, Brasil Escola, sei lá, resumos Não, eu queria prontos. comentar. alguma A coisa primeira parte, pra mim, é a minha preferida, mas se você comentando a segunda parte, tem muitas coisas boas na segunda parte. Mas a primeira parte, o tanto que ele deixa de gancho, e de quem que é a muda, quem que não é, Como que e ficou. como ficou. Isso é muito bom. E tem uma questão da Ciprina e Cipriana, que é As gêmeas. as gêmeas, e aí você fala assim, cara, essa relação da Ciprina e da Cipriana, que aí começa a se introduzir do primo, né? E aí você fala assim, Pouca cara... vergonha! Aí você fala assim, cara, essa relação da Ciprina e Cipriana acaba meio que virando um espelho entre a Belonísia e a Bibiana. Aí, cara, então a primeira parte pra mim foi meio que um mistério. Então por isso que pra mim foi meio que... Ele planta muita pergunta. Pra mim foi a parte mais gostosa. Sim. Por conta de todos os mistérios que eu falei assim, cara, eu acho que vai ter uma questão do duplo, porque ela comenta assim, E aí eu fiquei pensando, como que ele vai trabalhar essa questão? Que a Ciprina e a Cipriana, ele comenta, uma é o espelho da outra. E ele comenta a Belonísia e Bibiana, meio que uma tem que ser a outra. Porque Por conta do episódio. por conta da questão da língua, né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, então olha que coisa, ele vai trabalhar o duplo, e é uma duplicidade diferente, porque a Ciprina e a Cipriana, elas têm uma questão ali de ser uma espelho da outra. E a questão das duas irmãs, não, uma tem que ser a outra, necessariamente, né? Então eu fiquei pensando, mas assim, isso depois não desenvolveu, foi meio que loucura minha. Não desenvolveu. Mas a primeira parte, pra mim, por isso que talvez foi interessante pra mim mais a primeira parte, que eu fiquei pensando, assim, cara, tem toda uma questão do duplo e do uno, do que vai trabalhar. E, na verdade, assim, foi loucura minha, mas, assim, não foi uma coisa que foi estendida, mas tem uma... Poderia ter sido. Mas ainda na segunda parte, você ia ler o trecho, eu acho, do Porquê Torturado. Sim. Só pra não perder. Ó, aí a Belonísia, num determinado momento, ela cita lá. Abre aspas. Isso é muito popular, muito pop. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem. Como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Fecha aspas. É que quem tá ouvindo tá vendo você fazer o famoso gesto ridículo com as aspas assim. Os dedinhos. Muito bom. E aqui, pra mim, foi legal, porque assim, aqui, desse trecho foi onde saiu o título. E aí é bacana porque você consegue estender todo um conteúdo em cima do trabalho da terra, que era a vida de todo mundo que estava lá na fazenda. A vida de todo mundo era arar a terra. Então, um arado torto
acabava com a vida de todo mundo que estava ali. Você plantava para dar para o dono da fazenda. O que sobrava ou o que você plantava no seu cantinho que podia ficar para você. A vida de todo mundo ali gira em torno do arado. E quando você tem um arado torto, ou no caso do livro, um torto arado, para ficar mais bonitinho, você tem toda uma problemática criada. Falou, caraca, o meu sentido de vida tá torto. A minha vida tá torta. Então, a vida da Belonísia era uma vida totalmente diferente, além dos problemas que todo mundo ali tinha, que ela também tinha, ela tinha o fato de não poder se expressar, que justamente fala o quê? A classe social calada, oprimida, sem voz, torta, deformada, dilacerada, e é justamente, então assim, para mim a Belonísia, ela é pra gente um símbolo de toda aquela população, aquela região, enfim, porque ela sintetiza toda a problemática da galera. Porque ela é tudo isso, ela tem muito o que falar. Até o Xande lembrou de uma parte que ela fala quando ela casa com o Tobias. Putz, vou falar mais uma parte. Porra, mano, spoiler. Que ela fala, o que eu vou falar disso aqui? Ainda bem que eu não falo. O que eu vou falar disso aqui? Então, assim, ela consegue levar de uma certa forma, ela se faz entender durante a obra toda de algumas formas, mas quando você tem nessa segunda parte, e é por isso que eu gostei muito, que foi a pessoa que eu mais gostei, né? Você tem acesso aos pensamentos dela. E aí você vê o quanto ela tinha para dizer, o quanto ela tinha para falar, mas ela era calada. E eu acho que tem um ponto importante, interessante aí, que é... A que virou professora foi a outra, né? Foi a Bibiana. Então, tipo, mais spoiler. Dane-se. Você tá ouvindo isso aqui, é que nem... Quem falou pra você? Você tá ouvindo isso aqui, lê o livro. Se não leu, tem que ler. Tem que ler. Mas, pô, mas era de montão, a gente tinha avisado no começo. Né? Não, eu faço um enxerto. Eu faço um enxerto. Não, mas a ideia do nosso Clube do Livro, pessoal, se você não percebeu ainda, não é te fornecer um resumo, tá? É só te instigar a ler. Você já ouviu falar de Clube do Livro no mundo? Que é basicamente falar sobre um livro. Mas enfim. Mas é interessante isso tudo que o Fabrício está falando, porque enquanto você falava, eu lembrava que a irmã que saiu lá de Água Negra, que foi para outra cidade, que foi estudar, que foi pipipi, que casou com o primo, que era líder sindical, que era na época, né? É a outra, né? E ela que virou a professora, ela que virou a acadêmica, de certa maneira, a educada, que nem eles falavam. A Belonísia fugiu da escola, ela não gostava da porra da escola, né? E é doido isso, porque se você pega esse ponto de vista do Fabrício sobre como ela ser a voz do local, não faz o menor sentido nesse sentido, né? Porque ela é muda e ela é burra. Eu tô pondo entre aspas aqui, porque pro conceito de inteligente do que eles trazem no livro. Isso é muito doido. Eu concordo com o Samir que a primeira parte ela é muito louca, porque todo o capítulo termina suspenso, assim, tipo, nenhum resolve. Tudo vai abrindo porta. Caralho, até que horas vocês vão ficar criando coisas sem aqui? Confusão. E é engraçado que eu lembro que quando eu comecei a ler, eu fiquei meio de bode, porque eu achei que... Porque ele esquece as duas irmãs, a Crispina e a Crispiniana lá, sei lá. Ele esquece por um tempão, assim. Tipo, ele fala das duas, fala da treta que acontece, fala de uma chegando lá desesperada, pipipi, que fica lá com o Zeca do Chapéu Grande pra curar e tudo lá. E elas somem depois. Depois ele retoma no segundo capítulo e tal, mas bem menor, tá ligado? Eu falei, porra, mas que preguiça, jogou o personagem pra jogar fora. Mas não, mas faz sentido. Mas é muito louco essa coisa do dual que você fala. É sempre... O livro inteiro é contraponto de uma coisa com a outra. Ou é os donos da fazenda com o povo que trabalha lá, ou é da Bibiana com a Belonísia, e assim vai. E por último, um outro negócio que eu não sei se foi de propósito ou não, deve ter sido de propósito, mas tem 3 capítulos, né? Você tá falando desse aspecto do uno, do dual, e tem... O livro é um livro muito religioso, do ponto de vista do candomblé e tudo mais, até um pouco do catolicismo ali. Que ali era misturado, né? Então. Ali você não tinha essa divisão do que era católico, o que era umbanda, o que era candomblé, o que era matriz africana, o que não era, porque ali... É o sincretismo religioso. Nossa, que bonito. Eu sempre quis usar isso em uma conversa. Nossa. Eu nunca consegui, eu consegui agora. Adentramos um novo nível. É o sincretismo, cara. O sincretismo religioso. Não me pergunta o que é isso, eu não vou conseguir explicar. Eu só sei o que é. Mas mais do que isso, o lance de ser 3 capítulos. São 3 partes, né? E aí entra nesse aspecto da trindade, não sei o que. Tríade. O povo gosta desse negócio. Mas eu achei muito... Eu não sei se eu tenho um capítulo favorito. O meu menos favorito é o 3º, porque eu acho ele confuso. Tipo, parece que ele correu pra resolver o livro, saca? Não acho que foi isso, mas
fica muito aquela sensação de correr para resolver. E aí um capítulo é meio desconectado do outro, talvez de propósito, mas ele termina e você fica, tá, e acabou o livro. Caralho, né? Os outros dois não, os outros dois são um pouco mais amarradinhos, eu acho. Mas é muito doido isso. É muito doido essa coisa de, tipo, da voz das pessoas ser a pessoa que não fala. Saca? Porque é a realidade da galera, né? Aquele pessoal, você vê, toda a briga deles pela questão da terra, de não poder erguer uma casa de tijolo, tinha que ser de pau a pique, porque para não demonstrar uma perenidade. Eu queria meter uma pó, uso capião. Exatamente. Então, assim, e era um pessoal que nem sabia, por exemplo, de que era um uso capião, que poderia um dia pleitear um negócio desse. O Zeca Chapéu Grande sempre falava, não, somos gratos por ter isso aqui. Se não fosse isso aqui, a gente estaria pior. Então, assim, fazendo uma conexão com os dias atuais, eu assisti uma palestra do Celso Altaide há poucas semanas aqui, acho que umas 2, 3 semanas, que é o cara, o criador da Favela Hold, né? Que faz a Expo Favela, que tem a taça lá das favelas, que também, enfim, entre outras coisas ali, a CUFA foi a ideia dele no começo, enfim, várias coisas. E aí ele até comenta, uma hora ele comentou assim, a pessoa fala, a favela venceu, né, e tal. Aí falou, cara, a favela, ela é uma vitória. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, pior que a favela é uma vitória. Que ele contou a história dele, né, que quando ele foi morar numa favela lá no Rio e tal, foi uma baita de uma felicidade, um dos dias mais felizes da vida dele, porque ele morava embaixo de um viaduto, cara. Então, quando ele conseguiu ir para uma favela, pô, para ele a favela era o sinônimo da vitória. Tipo assim, e às vezes a gente olha para a favela e fala, puta, mano, que dó, né? Que treta quem mora ali e tal. Pô, quem tá lá, às vezes quando a gente tá lá, aquele é o paraíso. Fazendo um paralelo aqui, quem tava lá em Água Negra, tá ali em Água Negra, como era o caso do Chapéu Grande, já era uma vitória, porque ele veio de um lugar que não tinha nada. A Donana foi apanhando de ponta a ponta até chegar no lugar que ela conseguiu estabelecer. Então, por mais que eles não pudessem ter uma casa, não vou nem falar o termo próprio, mas assim, ter uma casa de alvenaria, né? Tinha que ser algo que não fosse tão perene, tinha que ser um negócio, entre aspas, provisório, que quando chovia fazia buraco na parede e tudo mais. Para eles, aquilo ali já era uma vitória. E aí você pensa no quê? Toda essa história de batalha, de luta, de não pertencimento, de não ter direito a nada. E na cabeça daquele pessoal, aquilo estava ótimo. Já era muito mais do que já tinha. Era moradia e comida. Era moradia e comida. Quando vem o primo, eu esqueci o nome dele agora, comunista, querendo dar ideias sindicais, que não, a gente tem que pleitear, não sei o que, papapá, é um debate que, se bobear, você ainda vai ter em muitos lugares pelo nosso Brasil afora aqui. E você não tá tendo errado, né? Porque veja bem. Entendeu? E aí você vai olhar assim, olha, não tá errado o cara lutar por um pedaço de terra que é onde ele vive. Sim. E o cara produz. E o cara tá ali. Talvez você entre aí meio que nas entranhas da MST, cara. Que é um negócio que, sei lá, vai muito além. Você vê a pandemia, quem que salvou muita gente? Foi a MST com o quê? Com as coisas que eles plantavam. Não foi... lógico, teve as grandes empresas que fizeram tudo e tal, mas poucos donos de fazenda, como o dono o Salomão, a galera toda lá, foi fazer doação. Quem fez? Foi a MST. Quem fez? Foi o pequeno produtor. Foi o cara pequeno, o cara que não pertencia a lugar nenhum. Então, da mesma forma, lá em Água Negra, agora acho que eu viajei monstruosamente, mas... Cara, ainda bem que eu não falei o que eu tava pensando, senão é viagem assim. Porque na Segunda Guerra Mundial, começou se você assim. pensa na Bélgica... E aí o lance deles, acho que é isso, assim, o não pertencimento àquele lugar, nas gerações iniciais, nas gerações dos filhos e até dos netos posteriores, já começa a dar um ar, falou, peraí, cara, eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu só sei isso aqui. O pessoal mal conhecia a cidade que ia lá vender alguma coisa e voltava. O universo deles era aquilo. Como que isso aqui não pode me pertencer? Eu não posso pertencer a isso? Eu sou isso aqui só existe porque eu tô aqui. E tem um trecho que a Belonisa fala isso, que tipo, a Belonisa? Não, é a Bibiana, depois que... Spoiler! Pronto, melhor assim? Tá melhor assim? Primeiro trecho. Depois que matam o marido dela, que matam o Severo, que ela tá batendo boca, eu acho, que com... Eu não sei se é com os investigadores da polícia ou se é com o Salomão. E ela fala alguma coisa do tipo, falou, mano, eu sou isso aqui. Eu vivi isso aqui, eu sou essa terra, eu sou essa água. Então, assim, mano, vocês não têm direito de nada aqui. Não, cara, aí é foda, que a gente vai discutir, inclusive, as raízes do capitalismo. Esses dias a gente quase nunca faz isso, né? Não, que esses dias eu assisti o
Caralho. A gente fez isso no episódio sobre, tipo, a semana de 22. Tudo bem. Cara, eu não sei qual é o nome do livro, que do filme. Red River. Tipo, não ficou como Rio Vermelho. Acho que não foi traduzido como Rio Vermelho. Mas seria Red River, né? Enfim. E basicamente, tem uma hora que o cara tá indo no oeste americano. É aquela questão, cara, eu quero montar um rancho. Cara, aqui no oeste Rio Vermelho, tá? Rio Vermelho. Traduziram como Rio Vermelho. Beleza. E a pegada do filme é isso. Cara, eu tô indo pro oeste e eu quero montar um rancho. Aí chega um momento, o cara fala assim, não, vai enfrentar indígena e tal. Aí o protagonista, ele começa a marcar o boi dos outros. Então tá o boi do Alexandre lá pastando. Cara, eu vou marcar meu boi aqui. Aí o cara falou assim, por que você tá marcando seu boi aqui? Esse boi é do Alexandre. Aí ele falou, não, ele tá pastando na minha terra. Ah, não, mas quem que disse que essa aqui é a sua terra? Tá, e quem que disse que essa é a terra do Alexandre? E aí você começa a discussão, porque, beleza, ele vai falar assim, cara, né, o filme não vai chegar nesse ponto, o filme não é um filme comunista, tá ok? Mas se você levar a fundo... Mas é americano, né? Se você levar a fundo, cara, quem que diz que aquela terra que pertence a fulano, pertence a ciclano, cara? Os indígenas não tinham concepção de, cara, tem um dono da terra. Posse, né? Essa aqui é a terra coletiva. Não tem uma questão de, olha, essa terra é de fulano e tudo que tiver nessa terra, fulano que merece usufrutos, né? O Red River, o Rio Vermelho, não chega a esse ponto. O Rio Vermelho, mas é um bom filme. O Rio Vermelho, ele é um filme sobre conflito de gerações, né? Tanto que o principal John Wayne lá, que era o cara do Florestão, né? Das antigas. Ele falava, cara, eu tenho direito, vou fazer aquilo que me der na telha. Ele acaba meio que se lascando, porque ele não acaba tratando bem todos os outros que acompanham ele na empreitada, e o cara que é o sucessor dele natural, trata bem os outros. Então tem uma hora que ele fala, você escolhe eu ou outro. Todo mundo escolhe o outro. Então, basicamente isso. Mas o que eu queria comentar assim, a discussão, o cerne da discussão é a terra, a posse da terra, e assim, cara... De forma agrária, gente. E aí, se eu não salvo engano, Itamar Vieira tá muito ligado nessa causa. E a questão do livro, ele passa por isso, por questão assim, cara, tá, e a terra é de quem, né? E é isso, quem que te deu essa terra, cara? Ah, seu pai, seu avô, tá, e o seu avô? E o seu bisavô? E o seu tataravô? Como é que ele conseguiu? Você tá herdando há 30 gerações, cara, e aí? Alguém... E eu acho que tem uma discussão, só pra... Você falou isso no começo, eu esqueci de falar. O Itamar Vieira é formado em Geografia pela Federal da Bahia, e depois ele fez um doutorado em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia também, com estudos sobre formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. Então ele está bem sabendo o que está falando. Exato. E acho que isso aí que você falou também, Chamir, chega bem num ponto que a gente pode, mais uma vez, né, fazendo um paralelo com os nossos dias de hoje. O livro, ele é bem datado. Né? Quando você vê ali, quando ele fala a partir do Jaré e tal, tudo, ele tem uma região, aí não vou falar tanto assim, mas assim, ele tem, como ele é formado em geografia, vai saber primeiro que eu, obviamente, então foi praticado durante um certo período, numa certa região do Brasil, bem localizado ali, perto da Bahia, perto de Minas ali e tal, e você vê que não é um livro passado na década de 90, ou 2000, ou mesmo 80, mas você vê como desde aquela época já existia o que a gente vê até hoje, que acontece da mesma forma em periferias, em comunidades quilombolas e tudo mais. Tem outro trecho que eu destaquei aqui, que é da última parte, que é da Bibiana, já depois que o Severo é morto e tal. Que ela fala assim, ela tá falando com uma reunião que eles fazem na fazenda lá, para ter umas ideias de posse, naquela parte, que ela fala o seguinte... A mentira de... nem fiz o abre aspas agora. Né? A mentira de que ele cuidava de plantio de maconha não ficará de pé. Então, ou seja, desde aquela época, a polícia, vamos dizer assim, ou quem quer que seja na época, matava as pessoas que não eram do interesse dos poderosos, usando sempre a desculpa de, não, é criminoso, é bandido, é traficante, é qualquer coisa. E hoje não é diferente. Né? E ela continua assim... Nós sabemos quem planta, disse sem desviar o olhar do povo à sua frente. Já estava no discurso, né? Aí ela vem de novo. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas matando o povo preto.
Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros. Era extermínio. Hoje, não é diferente. A gente está vendo pelos jornais aí, por exemplo, o que aconteceu no Guarujá. Nossa, tem nada a ver, Fabrício. Não, pô. Nada a ver. Tá junto, cara. Tá junto. Você pega alguém, um sniper, foi lá e deu um tiro no cara da polícia. Tá certo? Óbvio que não. Óbvio. O que é o papel da polícia, então? Vamos descobrir quem que é o cara. Qual que é a ligação que ele tem. Se é uma quadrilha, se é um cara sozinho, se é um doido ou se é um plano arquitetado e tal. Nesse intervalo, estão fazendo um cerco forte. E aí estão pegando tudo, né? Óbvio. Os caras estão subindo o morro, pegando traficante, pegando bandido, pegando um monte de gente. E também tá indo, como o pessoal fala, o efeito colateral. Tem gente indo sendo levada, sendo ceifada a vida aí, que não tinha nada a ver com nada. Então tem cara morrendo, por exemplo. Eu tenho um amigo que mora no Guarujá, ele falou, cara, tem um amigo nosso, trabalha, pai de família, jamais foi envolvido com nada, e o cara foi morto. E deram a morte dele como envolvimento com tráfico. E a gente conhece o cara desde sempre, a gente sabe, ele não é. Todo mundo ali sabe que não é. Todo mundo lá sabe quem são os caras envolvidos com tráfico. E esses caras envolvidos com tráfico não estão nem lá mais. Então, assim, continua desde, sei lá, década de 70 até hoje, é a mesma coisa. Eu tava puxando aqui só pra ver, tá em 16 mortos essa operação da Baixada. E assim, eu lembro de ter visto, é que agora aumentou, mas eu lembro de ter visto que 2 dias depois eles já tinham prendemos já o cara que atirou no policial e tal, tudo. Mas a gente vai continuar com a operação por 30 dias. Já tava na época em 12 mortes e tipo, tinha uma parada do tipo, já prendemos, mas assim, a gente continua prendendo gente, foda-se, né? É isso, cara. E aí um dos caras que acharam, que mataram, o cara trabalhava na praia, tipo, em quiosque. Saca? Então assim... É isso que é o complicado. Eu acho que assim, o tempo passa aqui no Brasil, infelizmente, não só aqui, mas no mundo todo. E repito, não discordo que a polícia tem que fazer seu papel. Tem que ir lá, tem que prender o cara que fez, tem que investigar, tem que saber se o cara é um doido sozinho ou se era uma quadrilha armando um plano maior ainda para prender todo mundo. Tá certo, é o crime. Ninguém tá defendendo o criminoso aqui. Mas, infelizmente, o que muitas vezes é chamado de efeito colateral, para as estatísticas é um número. E aquela pessoa que foi, ela tem uma história, ela tem uma família, tem pai, tem mãe, tem esposa, tem marido, tem filho, sabe assim? E naquela época era a mesma coisa, os capatazes iam lá, matava quem era e dane-se. A galera também, você vê histórias, esses relatos no livro falando assim, fulano morreu, sumiu, simplesmente sumiu. E o cara, o que aconteceu? O cara morreu? Do nada? Não, o cara foi morto. E é muito doido como eles tratam isso no livro, porque se você lê esse livro sem contexto nenhum, pode ser um livro que foi escrito, tipo, nos tempos modernos. Sim. Sabe assim? Isso é uma outra coisa em cima disso tudo que você está falando. Em nenhum momento no livro ele fala época. Não. Você não sabe muito bem onde é o livro. Ele fala de água negra, tudo, mas você não sabe muito bem onde é. Só que não precisa. Não faz a menor diferença. E eu acho que a hora que ele começa a tratar essas questões de tipo, por que não começa essa coisa do tipo, ninguém é dono de nada, a gente só tá aqui trabalhando, a gente tem uma casa que a gente trabalha aqui, é bem sutil. Uhum. Tipo, ele fala, o pai das duas fala, o Zeca do Chapéu Grande e tal, mas é sutil no sentido de não tem muito foco. A partir do segundo capítulo começa a dar mais foco nisso. Mano, acho que a Belonise, quando ela vai morar com o Tobias e ele morre, eu não vou falar como ele morre, já que vocês não querem spoiler, mas ela vai morar com o Tobias, tem uma hora que ela fica puta, porque ela fala, mano, eu trabalho pra cacete, eu colho coisa pra cacete, e os donos da fazenda levam a melhor parte, não vão levar. Dane-se, ela começa a levar, acho que os pais vou espalhar dela, por aqui. Leva pra não sei quem e deixa menos coisa pra levar. A partir do segundo capítulo, eu acho que ele começa a bater mais nisso, que é a primeira vez que fala de polícia, é a primeira vez que fala de investigação, e é engraçado como esse livro escreveu de uma maneira, na minha opinião, que você pode recortar tudo que ele conta ali e encaixar, que eu estava falando antes de eu voltar. Se encaixa em qualquer ponto no tempo e em qualquer lugar, porque assim, você não sabe onde é Água Negra, mas onde é isso? Aí fala Caxambó, acho que uma hora lá e tal, ou Caximbó, coisa do tipo, que é o nome de uma fazenda. Mas você também não dá pra saber se é fictício, tanto faz onde ele só diz mais ou menos por cima. O que você consegue posicionar a história numa localização é a prática do jaré. Uhum. Né? A prática do jaré era muito específica de uma região do Brasil em determinada época, então era ali. Na Bahia. Beleza, era aquele lugar, naquela época, era onde acontecia.
Então, beleza. E aí é onde você consegue posicionar o livro. Mas e não é acho que aquele isso é livro muito que- sutil. E não é que ele fala assim, porque no interior de Campina Grande, quando eu... não tem isso, não tem importa isso. muito. É isso Porque a mesmo. história, ela meio que ela sobrepõe essa parte toda, tipo, tanto faz. Tanto, é o que você falou, dá pra contar isso em qualquer lugar que Mauá. Não, qualquer periferia, periferia que você tá for, ligado? qualquer lugar. Se você for para o interior hoje, você pode contar. Se você for para uma periferia, você muda a paisagem, mas vai ser mais ou menos semelhante. Então, assim, eu acho que, assim, tem um contexto histórico muito bacana, tem um contexto social muito bacana. Não acho que seja um livro que foi escrito só pelo social. Acho que tem um apelo social, mas é uma história comovente. Você consegue se emocionar lendo o livro, você consegue ter reações adversas ali. E eu queria só colocar um outro ponto, mudando até um pouco do assunto já, que é a questão... como que a Belonísia, para mim, ela simboliza muita coisa. Vou voltar nesse ponto. Além dela ser o personagem, para mim, ali, que não tem voz, que é a guerreira, que é oprimida, que faz tudo mais, tem um ponto que ela fala que eu acho que pega muito forte também nessa questão, nessa luta, e por que a gente fala que é importante, tão importante essa questão da luta do feminismo e tudo mais hoje. Tem um ponto que ela fala, nesse mesmo capítulo, que ela começa assim, logo um pouco depois dela ter se juntado com o Tobias, né? Porque ela vai morar com o Tobias de uma forma muito rápida também, né? Ela meio que olha, gosta, o cara vem, troca uma ideia com o pai dela, vai e fui. Tipo, não teve muito cortejo, né? Aquela coisa que o pessoal imaginava que teria naquela... Não teve nada disso. Vem, vai e foi. Ela fala assim, continuávamos a frequentar a casa de meu pai nas noites de jaré. Todos agora sabiam que eu não era mais Belonísia de Zeca Chapéu Grande e que agora vivia com Tobias. Logo, eu era Belonísia de Tobias. Minha família quase inteira, se não 100%, ela é do interior de Minas. Tanto lá de pai quanto lá de mãe. E lá é um costume, até hoje, você se referir às pessoas pelo pai ou pelo marido. Então, minha mãe, por exemplo, se chamava Margarida. O meu avô era o Claudino, né? Mas ele era conhecido como Sodino, que era o Sou de senhor, né? Seu Dino. Do Claudino era Sodino. Então, minha mãe, ela sempre foi quem? Margarida de Sodino. Quando a mãe se casou, meu pai se chama Lacir, ela era a Margarida de Lacir. Então, tem essa ideia da mulher ser posse do homem, a mulher pertence a algum homem, ou ao pai, ou depois que ela se casa, ao marido. E esse é mais um ponto que eu acho que a Belonísia é um baita de um personagem, porque ela se rebela também contra isso, quando o Tobias tenta meio que dominá-la de todas as formas, ela fala, não, peraí, aqui não, meu irmão. É tipo aquele artilheiro de futebol, eu tô aqui, comigo não. Aí ela, não, aqui não vai. E aí ela faz o que ela tem que fazer, não vou contar aqui também, mas ela faz o que tem que ser feito e você chega a se empolgar lendo o que ela tá fazendo, falou, caraca, mano, é isso aí, velho, foi pra cima mesmo, tá ligado? Porque aí você vê a quantidade de coisas, e hoje não é diferente, infelizmente. Você ainda tem muitas, entre aspas aqui, Belonísias de Tobias. Não vou entrar aqui na discussão religiosa, obviamente, né? Mas já vi... Porque não tão suave. Não é uma polêmica que eu queria entrar. Mas é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo, por exemplo, e me explicaram já, colocaram uma razão, né? A vontade a vontade do pertencer, a vontade de estar junto e tal, que o pessoal colocava muito em rede social, por exemplo, Fabrício da Estela, Estela do Fabrício. Tipo, ligando o casal. Uhum. Me explicaram. Ok, achei que tem um contexto bíblico ali e tal, faz sentido, BBB, mas assim, eu não sei, essa ideia da posse, eu não acho muito legal. Eu prefiro, por exemplo, a expressão que o Cortella usa para se referir à esposa. Que ele fala assim, não lembro o nome dela agora, mas ele fala assim, estávamos eu e acho que é Cláudia, se eu não me engano, estávamos eu e a Cláudia, a mulher com quem eu sou casado. Pode se estender um pouco mais? Ok, mas ele não põe uma posse, a minha esposa. Ou eu sou o marido dela. Curto companheira, cara. Companheira. Entendeu? Você colocou uma pessoa do seu lado. Você não colocou ela sob a sua asa. Eu acho que isso é uma diferença. E para mim, nesse ponto também é onde a Belonísia ela sai ganhando. Porque ela tem essa entrega, vamos dizer assim, para o Tobias muito imatura, né? Muito prematura, muito cedo e tal. Mas também muito rápido ela percebe que aquilo não estava legal e que ele estava abusando dela de todas as formas possíveis e imaginárias, psicológicas e físicas, emocionais. E ela fala, não, peraí, não quero.
E é onde ela dá uma reviravolta na história também e tal, tudo mais. Então, eu acho que, assim, para mim, posso correr no risco aqui de ser repetitivo, eu acho que é uma obra que mostra muito da luta de uma classe, de um povo. E eu acho que isso é um tema que me atrai, assim, direto. É uma coisa que me atrai, uma temática que eu gosto de ler, de ver a respeito, porque por mais que a gente viva num país tão desigual e tão diferente e tal, às vezes a gente se deixa cegar por uma bolha social. E você, como você não está vendo tanto isso acontecer do seu lado, você acha que não acontece mais e, poxa, acontece. Né? A gente estava conversando mais cedo aqui, a Vanessa contou umas coisas, você fala assim, poxa, tá aqui do lado, cara. Olha o que acontece aqui do lado e você acha que não acontece mais. Né? E acontece. Então acontece. Quando acontece, como eu fiz esse link com o pessoal do Guarujá e tal, tá acontecendo. E acontece todos os dias em N lugares. E nunca esse está sendo noticiário porque está sendo um negócio muito louco. Mas assim, quantos desses não aconteceram em vários lugares e aí não foi? E se for puxar pela história, você tem vários, né? N chacinas e massacres e não sei o que, papapá, e sempre você tem um poder. E aí eu vou ser agora bem militante aqui. Não, porque até agora tá suave, tá? Tava tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Fico feliz. A gente tá muito suave. Comunista. Você tem um poder branco, hétero, dominante, rico. Não pode ser crítico. Branco, hétero. Não pode ser crítico. E aí você fala, branco, hétero, doutrinando as regras que tem que ser seguidas por quem não é branco e muitas vezes nem é hétero ou mas assim, cara, desculpa, quem falou que você tem que botar a regra? Quem falou que a sua regra é a correta? Por que eu não posso discutir a sua regra? Ah, mas a gente é 100 anos. Tá, mas há 100 anos o pessoal não existia carro. Hoje tem. Há 100 anos não tinha TV, hoje tem. Assim, eu posso discutir a atualização? Não pode. Entendeu? Porque aquela história que você falou da terra. Se a terra é do seu pai, que era do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, do seu... Tá, e aí? Eu fico aonde com isso aqui? Eu sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Vai mudar agora pra quê? Então é nessa que eu acho que a obra tem um destaque. Ela tocou numa ferida legal. Capitanias Hereditárias deu certo, cara. Só você ver aí só você ver no desenvolvimento do Brasil colônia que deu muito certo. Funcionou. Mas só pra entrar, que a gente deu uma alfinetada, eu vou ampliar Eu só queria dizer uma coisa. Eu não vou editar esse episódio. Pra quem tá ouvindo, eu não vou editar esse episódio, porque nós estamos aqui, nós três aqui. É muito difícil editar com 3 pessoas. Não, mas eu acho que faz sentido. Mas eu só ia ressaltar que, tipo, tudo isso que a gente tá falando, acho que tudo isso que o Fabrício falou agora, antes do que você vai entrar agora, é bizarro como tudo conecta. Não sai. Porque normalmente a gente faz isso aqui, né? Quando a gente começa a falar dos episódios, a gente começa a ir pra uns lugares meio nada a ver, que a gente vai brisando. Só que nesse caso, na minha opinião, é impressionante como conecta muito fácil. Não sai tanto do tema ou da discussão central ali, mas enfim. Pra quem tá ouvindo, estamos com 47 minutos de gravação e vai mais, tá? Então, se você estiver aí na sua casa, pega um café, bom. um pão é bom. Eu tô ficando com fome de novo. Mas, Samir, vai lá. Não, mas só pra alfinetar e aumentar o tema. É uma intenção do Itamar Vieira discutir essa questão da posse da terra, a quem que pertence a terra. Ele trabalha no INCRA, tá? Ah, então... Que a gente eu tava terminando de ver aqui a biografia dele. Legal. Ele é servidor público no INCRA. E eu acho que tem alguma questão de demarcação. Não sei se ele chegou a trabalhar especificamente com demarcação de terra, alguma coisa assim. Não mas fala. Assim, que me dá a entender que, tipo assim, que ele tem experiência em relação à demarcação de terra, ele tem. No livro todo você percebe que ele sabe o que está falando, em todos os aspectos ali, não é invenção da cabeça, não. E é uma denúncia. Tipo, é um livro que Pô, aí eu vou acabar entrando na discussão que a gente estava tendo um pouco antes de começar a gravar o podcast, porque teve uma crítica em relação ao Itamar Vieira, que pegou muito forte no meio acadêmico, imagino. No meio popular não, né? Eu acho que Itamar Vieira deve estar vendendo mais até, se brincar, né? Não deve ter afetado as vendas. Mas é que o meio acadêmico, segundo o segundo livro popular dele, né, após o Torturado, é o Salvar a Terra, né? Salvar o Fogo. Teve uma crítica muito pesada, eu não cheguei a ler, mas teve algumas críticas positivas, né? Mas teve também crítica
pesada da Lígia Diniz, se não me engano, Lígia G. Diniz, acho que é o nome dela. E aí ela é doutora em literatura e tal, né? E ela criticou. E aí dá a entender, não li a crítica dela, eu só li... Cara, é foda, a gente tá no tempo de internet, né? Então a internet é foda. A gente acaba lendo um site que se refere a um artigo, que se refere ao que o autor falou, porque assim, para você pegar o fio, né? A internet é muito isso, né? Você pegar o fio da discussão, né? Que antigamente não, você leria o artigo da doutora, depois você leria alguma carta que o autor escreveu, respondeu ao artigo e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia você pega, tipo assim, um artigo de opinião, já tá falando tudo, tá falando assim, que a autora tal, ela falou tal coisa. Aí depois o escritor respondeu tal coisa. Então, às vezes você fica meio preguiçoso. Confesso, quem quiser depois pesquisar e ler, né, o artigo e o comentário do Itamar Vieira, né, acho que talvez é mais rico até, né. Mas, enfim, basicamente é que a Lígia, ela criticou o Salvar o Fogo, ela criticou falando que o Salvar o Fogo era muito esquematizado, usava muito o mesmo esquema do Tortanado, uma narrativa tripartite, então, assim, a parte 1 é narrada por uma pessoa, a parte 2 é narrada por outra, a parte 3 é narrada por outra, tal. Não, eu só ia fazer um parênteses nisso, que é... Eu não quero cagar a tua linha de raciocínio, mas eu acho engraçado porque é o jeito que ele escreve, né? E é por que a gente não fala isso, por exemplo, de um Martin da vida, do George Martin, que o livro dele sempre tem um personagem por capítulo contando, mas... por que é diferente? Mas enfim, a gente pode falar disso depois. Porque eu não poderia seguir isso aí. Pelo que eu entendi, tipo assim, a crítica dela falou assim, o Itamar Vieira dá a entender, eu não li o artigo inteiro, dá a entender que ela falou assim, ele é um bom escritor, mas ele tá ficando esquematizado. Previsível. Porque ele tá fazendo tal coisa, ele tá fazendo com que os personagens dele sejam meios de vinculação na ideia dele, né? Então, vamos supor, a gente está discutindo a questão da Terra. Como não seriam, né? Então, tipo assim, e aí ela comenta que o personagem não é crível e tudo mais, tal, né? Então, assim, cara, ela tem alguns pontos. Uhum. Você discutir, você fala assim... E tudo bem. Aí tudo bem. E nenhuma questão, eu não sei... cara, que é muito difícil você estar numa situação de um autor que, tá sendo um puta best-seller e estão vindo com uma crítica em você. E aí, cara, você fica calado, você vai lá e dialoga com a crítica, você vai lá, critica a crítica, né? Sei lá, o que você faz? É uma puta situação que você tem que ter um jogo de cintura ali, até que ponto que você vai dar. Até uma assessoria, de repente, para ajudar, para te pensar. Porque, cara, sei lá, você também criticar a crítica por criticar, as pessoas vão falar assim, fulano não aceita a crítica. Não fala mal de mim que eu não gosto. Que foi o que aconteceu. Eu escrevo bem demais. Que foi o que aconteceu. Ganhei prêmio aí, você ganhou o quê? O que você ganhou? Você ganhou o quê? O que você já fez? Jogou aonde? Ganhou o quê? Jogou aonde? Ótimo. Porque o Itamar Vieira, parece que ele não pegou e enfrentou a crítica. Assim, eu discordo de tal ponto da Lígia, porque ele não chegou a discutir ponto por ponto. O Itamar, salvo engano, ele é colunista da Folha, da UOL, e aí ele estava fazendo um post sobre racismo e o Vini Júnior, o que o Vini Júnior estava passando, e aí ele, no meio da coluna dele, falou assim, eu também sou vítima de racismo. Colocaram uma pessoa branca num veículo branco fazendo crítica de um livro falando sobre as questões negras e a negritude, né? E aí meio que ele não entrou em detalhes, mas ficou meio que explicitado que ele estava se referindo à crítica da Lígia, porque foi basicamente, acho que foi um espaço de tempo muito próximo. Uhum. E eu sei que o pessoal falou assim, cara, a crítica negativa que saiu nesse período foi da Lígia, né? Então ficou bem assim. Conseguiram associar. Então, assim, até que. Então fica meio leviano. Você fala assim: a pessoa me criticou, eu sou negro, a pessoa é branca, o Itamar Vieira é negro, baiano e tal. Uhum. E aí, eu sou negro, a pessoa me criticou, então ela é racista. Também não é assim, né? Você tem que discutir Agora, eu também entendo. Você fala assim, um veículo sempre escolhe uma pessoa branca para falar para criticar um livro, para ser um
mostrar o seu aparato crítico sobre um livro negro, sobre negritude. Pô, por que você não coloca uma pessoa negra para falar sobre livros, né? Por que não, né? Eu acho que vai entrar, né, Samir, naquele campo assim, quem vai criticar alguma coisa, porque assim, sempre é muito mais fácil criticar do que criar, ponto, né? Então, talvez muitas pessoas são críticas porque não têm, talvez, a capacidade de criação. E talvez não, talvez sejam ótimos criadores também e, de posse dessa ótima capacidade de criação, criticam. E a crítica aqui não estou falando que fala mal, né? Criticar é falar sobre. Ok. É você ter um aparato técnico. Exato. E você falar assim, essa obra é você analisar uma obra sob uma perspectiva. Exato. Né? A crítica não é negativa, né? A gente tem uma perspectiva de crítica como sempre coisa ruim. A crítica é uma análise técnica. Isso. E nesse caso, assim, eu consigo imaginar a ideia do Itamar e ir por esse viés, e eu não li a crítica, mas pode ser que realmente tenha sido isso, mas de repente, e não é falar assim, porque ela é uma mulher branca, ela não pode falar sobre um livro de um autor negro? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer falar sobre algo que você não vive, ou não sofre, ou não conhece tanto sobre, complica, né? Tipo, eu não vou entrar aqui, por exemplo, numa discussão com o Alexandre, por exemplo, sobre as coisas que ele trabalha, que é diferente do que eu trabalho. Eu vou falar pra você, o que você faz aí, é tudo errado esse negócio, nada a ver com isso aí. O cara trabalha nisso. Ele sabe o que tá falando. Eu não trabalho com isso, eu não faço ideia. Então, assim, você querer, de repente, ela quer... se a crítica vai no sentido da obra, num total, a construção da obra, que ela falou, ele é previsível, de novo colocou isso aqui, tal, é a estrutura. Beleza. Acho que isso aí, o conceito literário, ele não tem raça, ele não tem cor, não tem gênero. Beleza. Agora, se você vai entrar na discussão do assunto da obra, aí é interessante você ter um conhecimento melhor. Me parece que ela comentou, inclusive, que tipo assim, e aí eu falo assim, cara, eu não li a crítica dela, mas esse ponto aqui, se ela estiver falando mais ou menos isso, eu concordo. Que ela comentou assim, o Itamar Vieira, nesse livro, Salvar o Fogo, ele coloca o colonizador português como um cara malvadão, tal. E ela fala, cara, ele coloca o colonizador português como um cara malvadão sem nenhuma lógica. Tipo assim, é o cara malvado, tal, né? Mas, né, não seria interessante mostrar o cara como um cara humano. Aquele colonizador português, ele é um cara humano. E, inclusive, eu acho que muita coisa da esquerda, e a gente coloca um pouco disso, tipo assim, o cara é malvado. Mas, cara, na verdade, a questão da malvadez, a gente quer discutir uma questão social, tratando a questão como moral. Porque, por exemplo, a questão da pessoa que é escravocrata e do escravizado, né? A gente quer colocar assim, o cara que é escravocrata é porque o cara é malvadão, papá. Cara, o cara não é malvadão. O cara, na verdade, ele falou assim, cara, dá dinheiro eu fazer tráfico de negros. Então, ele tem uma questão financeira ali. Não é uma questão que, tipo assim, ele resolveu ser mal e vou ser mal e foda-se, né? Então, assim, naquela altura socioeconômica, tava dando dinheiro. O cara ia fazer tráfico negreiro, né? Mas, e aí, então a questão não é tão simples. O cara é moralmente abominável, porque ele fez tráfico negreiro. Tráfico de pessoas. Então, aí a crítica, ela comenta que o Itamar, nesse livro, ele coloca o português ali como um cara moralmente, tipo, absurdo. Sendo que ela falou assim, cara, ele poderia ter colocado, tipo assim, cara, ele é um cara complexo, ele tem as suas questões, e é mais ou menos isso, acho que é a realidade. O cara que escravizava não era malvadão, mas agora, assim, o sistema econômico que levou a escravizar, a gente tinha que abolir. É isso. Para ninguém ter interesse de escravizar ninguém. Entra no campo do si, né? Ele poderia. Poderia. Então, mas não quis. Agora, você falar que assim, o cara escravizou porque ele era moralmente condenável. O cara não escravizou porque ele era moralmente condenável. Ele escravizou porque tinha um campo econômico para ele escravizar. Ele também não estava nem aí. Se não tivesse nenhuma opção, se não tivesse nenhuma possibilidade do cara, tipo,
Imagina, se o cara escravizasse, o cara não gastaria nenhum dinheiro. O cara ninguém escravizaria ninguém, né? É que eu acho que a gente entra num debate muito delicado porque a gente relativiza a escravidão. Não que eu tô... Não, eu tô falando, eu acho que a gente relativiza, porque se a gente até hoje tem gente falando que branco é superior a negro, não tem nada a ver com escravizar ou não. Tem a ver com percepção de... Não, eu só ia falar, é que enquanto você tava falando, eu tava pesquisando aqui, eu achei a crítica dela e depois uma resposta dele, porque um outro cara, quando ele respondeu, um outro escritor angolano, o Agalusa, falou que ele não sabe lidar com crítica. E aí o Itamar fala assim, eu acho que é um certo ressentimento porque pessoas brancas sempre escreveram sobre suas histórias, sobre suas narrativas. Às vezes se orgulham do nome que carregam, da família, das suas origens, de onde vieram, e escreveram sobre tudo isso e essa escrita nunca foi tida como identitária. Mas quando a gente faz isso, a gente é taxado de identitário, maniqueísta, ou seja, é um ressentimento. Porque eu acho que o que pegou é que ela bloqueou ele no Twitter e chamou ele de preguiçoso, mental, arrogante e vaidoso. Pô, né? Aí falou, eu saí da inércia e disse, não posso mais ficar em silêncio, porque se fosse um autor branco, dificilmente ela ia pro Twitter proferir ofensas como ela proferiu. Mesmo o autor estando em silêncio, e continua, é bem grande aqui. E eu acho que, para tudo que você está falando, eu concordo acho que com quase tudo. Isso que você falou, ele poderia ter feito, não fez, é uma decisão dele. E se a gente pensar na história, nas historinhas, é sempre o negro normalmente é mal mesmo, né? Ele é bandido, ele é ruim, né? Então eu acho que a gente está se... Você está falando do livro que a gente não leu, mas enfim, a gente está lidando com uma situação do inverso, onde ele caracterizou, não, como fala, ele caricaturizou, ele criou caricaturas do branco. Porque a ideia que dá... Porque normalmente é o contrário. A ideia que dá é que ela criticou ele por ter falado assim, cara, ele tá criticando o fulano, né, tipo assim, ele tá personalizando o fulano como se a escravidão fosse uma opção moral do fulano. Sendo que seria muito mais interessante ele colocar, tipo assim, a escravidão veio de um contexto socioeconômico que esse fulano abraçou. Né? Que aí você tem um conflito de visões, eu acho. É a visão dela com a visão dele. Por exemplo, hoje você sabe, traficar droga dá mó grana. Mas eu vou fazer isso? Não vou. Porque moralmente, para mim, é inadmissível. Então, qual que é a visão dele? Pô, traficar pessoas dava mó grana. Mas moralmente era inadmissível também. Se o cara fosse uma pessoa boa moralmente, não teria feito. Então, acho que ele vai nesse viés e ela vai no outro viés. Mas então são visões diferentes sobre o mesmo acontecimento. Pelo que ela dá a entender, é tipo assim, uma coisa é você mostrar o traficante de drogas como aquele cara que trafica droga, mata um cara, assim, ó, só pra, tipo assim, dar a entender, não li nem a crítica dela, nem o livro dele e tal. Dá a entender que ela critica ele por mostrar o traficante... Tipo assim, pô, o Itamar Vieira, ele mostra o traficante, é como se ele mostrasse o traficante malvadão, aquele cara que, pô, eu faço tráfico de droga, sou do mal mesmo, sou do mal mesmo, dou tapa em criança e tal. E outra coisa é você mostrar o traficante, pô, o cara faz o tráfico, tal, mas, pô, ele abraça a criança, beija a comunidade e tal. E compra remédio pra mãe doente. Tá. Que ela comenta, falou, cara, é uma questão... É diferente você mostrar um tráfico, um cara que mexe com escravidão, você mostrar tipo essas duas questões. Porque parece que a escravidão, se você só mostra como um cara malvadão, você só mostra, cara, o escravocrata como um cara malvadão, tal. Dá a entender que a escravidão era tipo assim, foi um período de um bando de pessoas malvadas que abraçaram a escravidão, né? E, assim, não necessariamente. Não necessariamente. Acho que ele escolheu, você tem que mostrar as contradições. Acho que ele escolheu pegar uma linha de pessoa e falou, existia gente que era assim, ponto, essa aqui é que eu vou seguir. Existiam pessoas que não eram assim, mas se ele for contar todas as formas de pessoas que existiam, ele tem que colocar, quantos colonizadores? Né? Sei lá, 18. Então, e aí acho que a crítica dela vai nesse sentido, você apontou só um lado da história. E aí acho que entra no que ele falou depois na resposta da crítica do quê? Sim, mas a vida inteira só se foi contado um lado da história também. Então, assim, é uma discussão grande. Ainda não sei. Tem que... Assim, eu acho que se caso o Itamar quisesse responder, eu nem acho que é função do autor responder. Não, eu acho que o autor, cara, a função dele é escrever a obra. Eu escrevi, tá aí. Você gostou, não gostou? Senta o pau, fala bem. Se ele quiser responder, aí é o
outra questão. Agora, né, tipo, não é a função do cara responder. Pô... É que foi pro lado pessoal coisa, ali que ele falou, né? Aí a pessoa, coisa, né? A autora respondeu. Aí cara, aí eu acho que o Itamar nem deveria cair, né, nessa provocação. E também nem... Foi uma crítica mesmo, que eu acho que até ela comenta aqui, acho que na crítica dela ela fala assim, o Itamar é um bom escritor e nem... Não vou entrar aqui em muitos pontos, né? Então, mas assim, que eu acho que tem pontos que ela coloca, que são pontos que... Relevantes. Você fala assim, cara, pô, realmente é um ponto. Agora, o Itamar tem que responder ponto por ponto. Pô, não fiz tal coisa. Não fiz tal coisa. Eu sou obrigado. Sem querer alongar muito nisso, até porque é sobre outro livro, eu achei aqui a resposta dele. Tem uma entrevista no Metrô, depois eu ponho o link lá. E aí a pessoa pergunta, tipo, você recentemente... Você considerou racista uma crítica em que a professora Lígia Diniz publicou na revista 451, em que, entre outras avaliações negativas, ela disse que Salvar o Fogo era maniqueísta, supostamente por colocar personagens negros como bons e personagens brancos como maus. Depois, o escritor José Eduardo Agalusa sugeriu que você não havia lidado bem com uma crítica. Passado mais tempo da publicação dessa resenha, você ainda considera preconceituosa? É muito grande a resposta, mas o começo eu achei interessante. Ela falou assim... Eu acho que a leitura não é exatamente essa. Nesse texto da Folha, eu falo das estruturas que me fizeram alvo de violência mais uma vez. O editor que escolheu ela, que é o editor chama Paulo Werneck, uma mulher, talvez sem experiência, sem vivência, para ler uma história sobre raça, de colonialidade, sobre colorismo, porque as personagens serem consideradas maniqueístas talvez seja uma simplificação. Primeiro porque é uma comunidade afro-indígena e Luzia é vítima, não é vítima da igreja, ela é vítima da comunidade. São pessoas negras direcionando contra o seu corpo uma violência, etc. E vai. Então, eu acho que é muito o que o Samir falou. Tipo, eu não conheço o cara, nunca vi nada dele, eu nunca vi ele dando entrevista, mas ele claramente ficou incomodado com a crítica e tá tudo bem. Eu acho que ele não precisa falar, não, realmente, eu vou ler aqui, desculpa, né? Acho que faz parte, mas é o lance de tipo, talvez ir um pouco para esse lugar do tipo, cara, quando ao contrário, eu não vejo isso acontecer. Falar que o George Orwell é maniqueísta, sabe assim? Que coisa. Mas eu concordo muito com o Samir falou umas 3 vezes já, tipo, eu não sei se ele precisa responder tudo também. Falar, tudo bem, sinto muito aí pela sua leitura, mas, mano, acho que você não leu direito. Aposta. Né? E é muito delicado, porque é um tema muito delicado. E aí é a postura combativa, né? Quando você entra nessa seara de falar sobre racismo, sobre negritude, sobre esse... Faltou uma palavra aqui, mas esse struggle, vamos dizer assim, do negócio aí, você assume uma postura combativa de certa forma, e aí acho que você se vê na obrigação, às vezes, de pôr a voz. Pô, já que eu tenho voz, eu vou usar, né? Eu não vou ser a Belonise aqui, vou ser Bibiana. Então eu vou usar a voz que eu tenho, e aí você quer falar. E às vezes você entra numa discussão que não tem pé nem cabeça, e vai ficar um negócio que vai se alongar, vai se postergar, vai ter quem concorde com um, quem concorde com o outro. E eu acho que, assim, ambos os lados têm que pensar melhor antes de pilhar e antes de entrar na pilha. Acho que é isso. Né? E eu acho que a última coisa que eu vou falar disso também, que é importante, eu vi isso uma vez em um outro assunto, que é a gente também não sabe o quanto esse maluco ouviu na vida. Sim, porrada muito gratuita. Então, a gente nunca consegue também saber de onde vem isso. Né? Então... É a posição dele no sentido de, mano, eu vi a às vezes ela foi mais uma que fez e aí deu a gota d'água. Vai saber. Eu acho que nem pode meter o pau nela por ela ter criticado a obra dele. Criticou. Acho que isso não foi ofensivo, acho que é o que você falou, crítica literária é um processo que existe. Cara, crítica é um processo que existe. Né? Se você criticar a obra, beleza. Se você criticar o autor, complica. Se alguém for lá e falar, eu critico o Machado de Assis, porque em tal livro ele foi muito raso, cara, você olha a crítica da pessoa, verifica se faz sentido. Cara, faz sentido, tem uma base material. A pessoa falou, se a pessoa falou assim, cara, tal personagem em tal obra do Machado de Assis foi um personagem muito mal construído, muito fraco, tal. Cara, faz sentido. Se fizer sentido, você fala, ok. Não é porque pode fazer sentido para uns e não para outros. Não é porque a pessoa que está criticando o Machado de Assis fala assim, não, a pessoa é fraca, porque o Machado de Assis é um deus. Não é porque, tipo assim, o Machado de Assis é negro e a pessoa está sendo racista, né? Não, cara, você vê a crítica em si. Então, eu acho que essa questão meio que escalonou, porque o Itamar Vieira, né, um cara que está vindo muito forte, eu acho que ele está trazendo uma voz muito importante. Muito ativa, muito boa. Né? E, cara, tá sendo uma pessoa que está querendo criticar
E eu acho que, pelo que eu entendi da crítica da Lígia, ela tá comentando, falou assim, cara, ele é um cara, acho que ela até começa a crítica dela, falando assim, cara, ele é um cara que tá, quem sou eu para criticar? Acho que ela até dá a entender, tipo assim, cara, quem sou eu para criticar um autor que tá vindo aí muito forte e tal, mas Preciso vou falar criticar, né? Então, cara, ok, ela tá entendendo o contexto, né? Porque até eu acho que o Agualusa, o escritor angolano que comentou, ele até comenta pro Itamar Vieira, ele fala, cara, a literatura é um meio tão áspero para você conseguir novos leitores e você vai ficar detratando seus críticos. Cara, a questão, a relação do crítico com o escritor vai sendo um negócio para assim, o crítico ele vai te apontar coisas para você ficar melhorar a sua escrita. Então você vai ficar detratando o seu crítico à toa. Então dá a entender que o Agualusa puxou meio que a orelha e falou assim, cara, não fica assim, se armado em pedras. Então, cara, é difícil. Qual que é a relação do autor com o crítico? Eu não sei, cara. Tipo assim, se eu fosse Itamar Vieira, agora, sei lá, né? Se eu fosse Itamar Vieira ali, né? Talvez eu não sangue quente. Eu falo assim, pô, vá merda, né? Cara, eu tô numa luta aqui diária. Quem é você aí do alto do seu patamar para vir falar, né? Mas assim, você pensando em outro contexto, você fala, cara, por que eu vou criticar? Cara, deixa, eu sou um autor, a função do autor, cara, pô, sei lá, se alguém algum dia vier me pedir o meu papel por isso que eu gosto muito da Autorizan, pra mim é um dos autores mais fodas que tem, e ele não na entrevista, cara. Eu acho que você conta nos dedos, eu acho que o Dr. Exame deve estar com uns 96 anos. Se pá. Ele tem 2 entrevistas. Tipo, total, do mundo. Cara, ele não dá, porque ele é daquele cara que fala assim, meu Abreu fala por mim. Então, assim... Quem é amigo do Dalton tá aqui e me conhece. Quem não me conhece, conhece as minhas obras. É isso que eu tô fazendo no livro. Não sei se poderia ser, mas assim, é difícil, porque você pode pensar assim, pô, o Itamar Vieira, ele é um cara que quer ter diálogo, ele é um cara que quer falar, ele tem toda uma estética, quer ter uma posição. Então, cara, eu não sei efetivamente o que eu faria, né? Mas é foda, você pegar um autor, ficar batendo boca com um crítico, e fica aquela questão... O bom é que eu acho assim, a literatura não é uma ciência exata. Então, assim... Se fosse estar... não, a gente não tinha nem feito literatura, nem tinha feito letras, né? Como a literatura não é uma ciência exata, você vai ter opiniões favoráveis e contrárias em praticamente tudo. Então, o Torturado, na minha opinião, é um baita de uma obra, é um baita livro, e vai ter gente que vai lá e falar, nossa, eu li, achei uma caca, velho. Agora, senhor, vai, pra você, virou clássico, vai virar um... Cara, eu acho que essa é a pergunta que vai encerrar. Pra mim... Foi uma boa pergunta. Vai virar clássico? Vai ser... Tem tudo pra ser. O teu filho, o Dante tá com 8 anos. 8 anos. Dante vai fazer vestibular, daqui a 10 anos, vamos colocar uma década. Daqui a uma década, a molecada vai estar falando de Torturado e vai falar assim, cara, esse é um livro relevante e vamos estudar. Cara, eu vou te falar um negócio. E aí, o que eu acho? Acho que não. Eu acho que daqui a 10 anos ele não vai estar lendo Torturado pro vestibular, porque vai ser um livro estudado ou falado, porque a temática do livro não é uma temática que vai sobreviver ao tempo dessa forma. Eu acredito que o Dante, eu espero muito que eu consiga fazer isso, que ele vá ler Torturado pela influência que eu e a mãe temos nele. Pela influência que eu e a Estela temos nele, dos pensamentos que a gente cultiva, das coisas que a gente acredita. Então, acho que é uma obra que, para mim, sim, vai entrar num hall aqui de bons livros que eu quero que meus filhos leiam para ter um entendimento do que é o mundo. Mas eu não sei se o mundo vai ter o mesmo entendimento que eu, porque hoje não tem. A grande maioria das coisas que a gente vive hoje no dia a dia não puxa para esse lado. Mas é algo que, assim, é algo que a gente conversa, é algo que a gente fala sobre, é algo que a gente comenta. Então, vou dar um exemplo besta. Como o livro fala muito de raça, de negritude e tudo mais. Aqui de casa, eu sou o que tem o tom da pele mais escuro. Ok. Nenhum deles é moreninho, assim. Na família do meu pai, todo mundo é assim. Então, durante um tempo aqui em casa, por exemplo, existia uma coisa tipo assim, de quem que é essa mãozinha que tá cutucando aqui?
Aí eu falo assim, tipo, é a mão marrom, então é do papai. Então, assim, era noção de cor, de pele, de tom. Ali é uma brincadeira, uma coisa inocente, tá? Mas lá na frente, daqui 10 anos, num futuro muito longe e tal, eles não vão sofrer coisas que eu sofri, que eu sofro, e ok, legal. Mas eu quero que eles também não façam pessoas sofrer. Acho que esse é o nosso grande ponto. Eu quero que eles leiam isso sim, pra quê? Ó, tá vendo tudo isso? Tudo isso faz parte de um contexto que vai funcionar assim, 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 assado. Então, eu acho que é um livro muito bom. Pode virar um clássico, não vou dizer um clássico no estilo de Memórias Póstumas ou Casmurro e tal, não. Mas eu acho que ele pode virar um clássico da literatura negra, vamos dizer assim, do ponto de vista, olha, é um negócio importante para você conhecer um contexto histórico importante aqui, ó. Muita coisa acontece até hoje e é da mesma forma, não é? É um livro que pode gerar um pensamento. E aí eu queria citar uma última nota, ó, que bonito, que é já bem do finalzinho do livro mesmo, da última parte ali, né, que é a Rio de Sangue, que é assim, eu não lembro agora de qual leitura, que o último capítulo é muito picado, Nossa, né? ele vai e vem. É muita gente que fala ali a narração, e fala assim, sofrer esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos, mas que a unia de forma irremediável a todo o seu povo. O sofrimento era o sangue oculto a correr nas veias de Água Negra. Então, assim, a síntese do livro, para mim, é isso. Tem muito sofrimento, tem muita briga, muita luta, muita coisa assim, dessa coisa, desse conflito e tal. E é isso. Todo mundo ali era unido pelo sofrimento. Um ajudava o outro, um apoiava o outro. A Belonísia foi ajudar a outra que apanhava do marido. O cara foi apanhado, bater no outro porque não gostava daquilo que ele fazia com o outro. O cara curava todo mundo lá porque não aguentava ver o povo sofrer. A outra ia ajudar a outra a construir a casa porque não dava correndo sozinha com os filhos e tudo mais. O outro, então assim, todo mundo fazia alguma coisa pelo sofrimento do outro. Então o sofrimento era o que unia aquele povo. Foi o sofrimento que fez alguns se casarem, foi o sofrimento que fez alguns se separarem, alguns se matarem, alguns serem mortos, alguns morrerem de causas naturais e a vida seguir na vida da forma de outros, de filhos, de netos. Então, esse sentimento de sofrimento, realmente, acho que isso é o tom do livro ali. Apesar de ser um livro sofrido, mas você não sofre para ler, né? Você lê com a sofrência que ele merece ali. E acho que isso é o que me resumiu, assim, para mim foi esse sofrimento. E é por esse motivo que eu acho que talvez ele não fique tão clássico no futuro. A gente tende a querer coisas, a tornar clássicos coisas não mais leves, mas talvez coisas mais felizes. Você tem muitos livros clássicos que são tristes, que são de brigas, que são de conflitos e tal, óbvio. Mas ele sempre tem finais felizes. Mas sempre tem um finalzinho ali mais água com açúcar, uma coisa mais voltada para a felicidade, porque no fundo é o que todo mundo busca, a felicidade. Ninguém busca o sofrimento, todo mundo busca a alegria, busca a felicidade. Então, quando você pega um livro para ler e no final não é feliz, você fala, pô, por que eu li isso aqui? Para viver de sofrência, eu vejo minha vida, eu não preciso viver dos outros. Eu quero ver, eu vou ficar feliz, eu vou ficar triste. Mas acho que é uma leitura necessária. Antes de passar para o Samir, eu vou responder logo antes que eu esqueça, que eu estou pensando que minha memória não está muito boa ultimamente. Eu também não sei se ele vai ser um livro lido daqui a 10 anos, porque me parece que a gente ainda não... Eu não quero pensar nisso assim, mas a gente não se resolveu com esse tema ainda, saca? Ao mesmo tempo, eu acho que ele pode ser um livro lido daqui a 10 anos, porque essa é uma parada que a gente está de novo, depois desses 4 anos desgraçados que a gente teve, essas discussões a gente está trazendo de novo à tona, né, sobre... Porque assim, o livro ele seria um clássico pelo tema que ele traz, pela discussão que ele traz. Então, dependendo de como a gente continuar olhando para isso nos próximos anos, pode ser que sim, pode ser que ele vire um livro desses. Eu acho que também tem uma coisa que é muito mais polêmica, que a gente pode falar no outro episódio, tem que ver se a gente vai estar disposto abrir mão de outras coisas para começar a trazer outros livros para essa coisa de coisa assim. Quando que a gente vai estar disposto a parar de ler Dom Casmurro? Saca? Tipo, será que a gente um dia vai conseguir falar, olha, a gente não precisa mais ler Dom Casmurro. Ele é foda, ele é clássico, mas não precisa mais ler.
mesma coisa Memórias Póstumas e tal. Porque assim, a Carolina... Esqueci o nome dela. Gente, fugiu. Ana Carolina? Não, mas a gente falou Quarto Despejo. Eu já tava pensando aqui. Carolina a Jesus. garganta Carolina estranha. Jesus. Não, Carolina Jesus. Cara, é isso, tipo, a gente começou a falar dela faz 2 anos, eu acho. 3 anos no máximo, saca? Eu acho que ele tem um potencial para ser um clássico, assim, um negócio de literatura, porque ele é muito bom. Sim. É isso que a gente tá falando aqui. Ele é muito bom, ele é de muito fácil leitura. É muito doido, porque ele é muito... O Fabrício tá falando de sofrido, mas eu tava pensando aqui que o livro já começa te dando um soco na boca e não para. E não alucinante. Não acontece nada bom, nunca. É uma coisa ou outra, assim, é uma literatura mais desconfortável, saca? Então, tipo... E isso é bom, né? Isso é bom pra caramba. Só que eu acho que o ponto principal de ele ser transformado num livro, não, vocês têm que ler isso aqui, é se a gente começar a levar a sério essas discussões de terra, de pessoas, de raça, de gênero, etc e tal. Senão, acho que não. Porque, sei lá, por qualquer coisa, né? Senão ele vai ser marginalizado que nem as pessoas do livro são, sabe? Tipo, mas eu fico no meio, eu fico no muro. Pra mim é sim e não. Depende de como a gente encaminhar essa conversa sobre o que o livro fala sobre, vamos dizer assim, né? E por último, só um negócio, Fabrício, deu um trecho, eu ia ler um, mas eu não vou ler, eu vou falar outra coisa. Ele leva, esse filho da puta, ele levou o livro inteiro pra dizer de onde diabos é a tal da faca, e pra quem lê o livro tem uma faca em algum momento que vai cortar a língua da moça que fica muda. Dane-se, que lê o livro lá pra descobrir. E quando ele conta a história da faca e tal, é muito... Não é nem da faca, né? Mas é do pano de sangue enrolado. Você fica... Caralho, velho. Isso é a única coisa que eu não vou falar nesse podcast. E ali eu parei e falei, puta, mano, que amarrada foda. Passada, Como ele amarra isso, saca? Tipo, é pesado. É muito pesado. Gente, envolve abuso, tá? Por isso que eu não vou falar no podcast. Então, sei lá, eu gostei pra cacete. Acho que tem potencial para ser um livro clássico de literatura para ler para o vestibular, se a gente levar a sério as discussões sobre pessoas e povos e expulsões e terras, etc e tal, e MST. Comunista, né? Comunista. Sua resposta. Eu acho um baita livro, não vou discutir a qualidade, nem vou discutir se é ruim, não é, tal. A questão de se ele vai ser lido daqui a 10 anos ou não vai, cara, é uma questão muito da universidade, né, cara? É que a pergunta meio que já foi uma pegadinha, confesso que eu já perguntei. Já veio na maldade. Com um carrinho por trás. Um carrinho por trás, porque basicamente, tipo assim, o que é lido na faculdade não é uma questão do mérito do livro, mas é uma questão assim do que a faculdade está pensando, que está rolando no momento e que o corpo ali está pensando e precisa que o aluno pense. Então, se vai ser lido daqui a 10 anos, não vai ser lido, tipo assim, foda-se, né? Eu acho que vai depender muito do corpo colegiado que vai estar. Então, vamos supor, se você tivesse que perguntar assim, vai ser lido? Eu acho que não. Pelo sucesso comercial. E eu acho que eu acho que o corpo, e assim, é uma mera questão assim, ó, o corpo da faculdade vai pensar assim, ó, pô, teve sucesso comercial, isso já está sendo lido. Eu não vou obrigar os jovens abordar a ler isso aqui porque porque está sendo lido. Eu vou obrigar a outra coisa. Tem uma lógica aí, tem uma lógica, né? Mas também é interessante você estimular o seu jovem, e eu acho que a gente, tanto para quem não sabe, né, eu, Fabrício e Alexandre fizemos letras, né? Pois é. Então, em tese eu também... não sei se eu dou risada agora ou depois. Tudo bem. Em tese, a nossa função também era estimular a leitura nos nossos jovens, né? E eu acho que os nossos cursos de letras e o nosso ensino vestibular não está prestando essa função. Né? Eu acho que a gente pensa muito nisso. E eu acho que é muito válido. Pô, o ensino médio, tem capacidade de ler um Machado de Assis. A gente tem que tentar introduzir o Machado de Assis. E tem. E aí o pessoal no vestibular vai lá e pede o Machado de Assis. Só que, cara, nem todo mundo tá com essa capacidade de ler o Machado de Assis e gostar e falar, caralho, né? Então, eu acho que nesse ponto, o Torturado, pelo sucesso comercial, eu acho que daqui a 10 anos, talvez,
talvez, dependendo do grau de sucesso comercial, a banca universitária vai falar assim, cara, não compensa, porque já tem um sucesso comercial ali nesse ponto, vamos tentar puxar tal autor. E daqui a uns 20 anos, talvez, vão falar assim, pô, é o Torturado, ninguém fala mais do Torturado. E, pô, foi uma obra muito representativa daquele período, tal, de demarcação dos quilombolas, da terra indígena, daquela discussão, final de governo, Bolsonaro, Lula, toda aquela discussão. E aí, talvez daqui a 20 anos, a gente tenha essa discussão de que seja importante ler o Torturado, e daqui a 10 anos vão. Né? Ele pode ser incluído muito, como você conta de literatura marginal e tudo mais, dependendo até do curso, pensando em vestibular, no caso. Se você pegar uma pessoa de assistência social, de sociologia, agronomia, geografia, história, tudo isso pode ser, além de letras, né? Você pode pensar nisso. Porque assim, você tem os livros de vestibular que são para qualquer um, né? Os caras vão fazer direito, engenharia, administração, medicina, tal, tem aqueles livros básicos. E que quando depois o cara entrar, o cara nem passa nem perto de qualquer livro desse, né? Então, acho que esse é um livro que, pela temática social, vamos dizer assim, ele pode abranger, sim, uma formação, até de repente, de área social. Mas um resumo, acho que é isso. É isso. Acho que temos 1h30 de programa, que eu vou editar muito pouco. Eu não vou pedir indicação, porque eu tava pensando nisso no caminho. Acho que fica meio imbecil você pedir indicação de livro num programa sobre um livro, né? Ah, não. Indico esse. Leiam Torturado, é muito bom. É muito bom. Alguém acha ruim o Torturado? Não, muito bom. Achei um livro bom, necessário em alguns pontos, inclusive. E é engraçado, porque você lê um livro, ou vê um filme, ou ouvir uma música que vem muito, muito no hype, dá um pé atrás do mano. Vamos ver qual é que é. Pariu, porque tá todo mundo falando bem, você se sente meio obrigado a gostar, tá ligado? Só que não, ele é bom. Ele é bom. Eu achei... O Fabrício falou isso várias vezes quando eu falei, mano, eu preciso ler, tô atrasado, preciso ler. Ele falou, relaxa, mano, você vai ler ele rápido. Isso é um negócio, pra mim, que chama muita atenção, que você tem muito vocabulário regional, você tem muito regionalismo, você tem muita coisa regional, você tem muita coisa que, pra gente aqui, como paulistano, não faz o menor sentido, só que o livro flui, ele não trava, saca? Tipo, eu não tive que parar pra... Eu jarei e tal, mas assim, ele não travou a dinâmica da coisa. Isso é muito doido, assim. Mas acho que é isso. Então, temos um programa. Aí sim. Eu tô pensando se eu enrolo mais 1 minuto pra dar 1h30, não, mas eu vou cortar, não vai dar 1h30 de qualquer jeito. É isso. Considerações finais ou já demos? Acho que fomos. Muito bom, o Torturado é muito bom, recomendo. Tô junto. E pelo que eu li aqui quando eu tava pesquisando as tretas dele, que eu povo tudo, vai ser uma trilogia mesmo, no sentido de ser livros, acho que de temáticas parecidas. Então esse Sangue Salvar o Fogo é o próximo, e tem um terceiro que ele tá escrevendo que vai sair, ele não fala quando, mas deve sair. Então pra empacotar essa dinâmica, essa história de povo, de demarcação e tudo mais. Na entrevista dele, eu tava procurando, ele falou que o terceiro ele deve ir mais pro litoral. Parece que o segundo ele vai mais pro meio, acho que da Bahia, sei lá, eles estão no interiorzão. Aí o segundo ele anda mais um pouco e o terceiro eles vão pro litoral. Então, são realidades diferentes, né? É isso. É um Tolkien ainda pra Mordor. É isso. Fugindo. Você acabou de chamar o litoral da Bahia de Mordor. Você vai ter que se ver com os nossos ouvintes baianos. Desculpa. É mentira. É isso, gente. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado por ceder sua casa, sua picanha e sua cerveja. Vamos aí. Né? Samir, muito obrigado. Tamo junto. Tô comendo aqui da picanha, da cerveja. Vocês estão com fome? É isso. Muito obrigado e tchau. Tchau.